Faça de conta que uma mulher casada, mora junto com seu marido, mas ela está traindo o seu marido. Ela se encontra todo dia com um amante. De repente ela se arrepende por isso. Está triste por estar fazendo isso, mas continua fazendo. Ela está em pecado ou não? Claro que está. Mesmo ela estando triste, mesmo ela estando angustiada por estar traindo o seu marido, mas continua traindo, então ela está em pecado. Então a questão do segundo casamento é isso. A questão é porque a pessoa saiu, deixou o seu cônjuge e está morando com outro, tá? Então, para que Deus perdoe essa prática, que é um pecado, é preciso que haja arrependimento e uma conversão, o abandono do pecado. Ninguém se arrepende de estar fumando cigarro e continua fumando cigarro. Os que realmente se arrependem de estar fumando cigarro, eles largam o cigarro. E os que se arrependem de estar em adultério, eles abandonam o adultério. Apenas assim haverá perdão da parte de Deus. Só que, claro, não é fácil largar um segundo casamento. Não é fácil sair de um segundo casamento. Não é como se está largando uma cerveja ou como se está largando uma bebida, o fumo. É algo diferente. É algo que envolve sentimento, família. É algo muito sério. Algo muito sério. Mas as pessoas dizem, pastor Adel, mas se as pessoas estão no segundo casamento, for deixar suas esposas, né, porque estão em pecado, então é um desastre. Deixa eu te dizer uma coisa, filho. Nós não mandamos, eu não fico aqui mandando ninguém, deixe seu marido, deixe sua esposa. Não, de maneira alguma, eu não vou fazer isso, tá? Mas entenda uma coisa. Você disse que é um desastre. Vamos supor, o homem largou a esposa dele legítima e hoje está junto com outra mulher. Já está com 20 anos com essa outra mulher, já tem filho, já construiu um lar. É um desastre ele deixar essa mulher, você diz. Mas não foi um desastre ele deixar a primeira. Foi um desastre. Então, para mim e para você, poxa vida, já se passou 20 anos, a gente até já esqueceu. Mas Deus não. Deus, ele não esquece. Deus, o que aconteceu há 1000 anos atrás é como se estivesse acontecendo agora diante dos olhos do Senhor, né? Então assim, agora, a solução é sair da igreja? Não, a solução não é sair da igreja. Eu aconselho as pessoas a continuarem na igreja, tá? Se você está numa igreja bíblica, uma igreja que prega a verdade, você tinha que ouvir essa verdade. Algumas pessoas fazem o seguinte: não, então eu não vou ficar nessa igreja porque o pastor está dizendo que o segundo casamento é pecado. Eu vou para outra igreja onde o pastor não pregue contra isso. Quer dizer, você vai apenas estar escondendo o pecado. Você apenas vai estar colocando o pecado embaixo do tapete, a sujeira embaixo do tapete. Então, é muito melhor descobrir que está numa prática errada, saber, mediante a exposição das Escrituras, que está em pecado, para buscar o perdão de Deus, clamar a Deus, pedir misericórdia, se entristecer por isso e se humilhar diante de Deus, do que achar que está certo e ser condenado. Eu sempre dou o exemplo seguinte: Deus o livre, faz de conta que você está com câncer. Você prefere que o médico te diga para você fazer o tratamento e ter esperança de ficar bom? Ou você prefere que o médico esconda de você e você de repente morra dessa doença? Sendo que se ele te falasse, você podia tratar e ficar curado. É muito melhor saber que está com a doença, ter a oportunidade de tratar e ter a chance de ser curado, do que esconder de você, né? Para você não ficar triste, de repente você morrer daquela doença. Mas o que acontece é que os pastores omitem essa doutrina das pessoas porque eles sabem que vão perder dizimistas, eles sabem que vão perder ofertantes, porque a maioria das pessoas de classe média alta, pessoas que têm dinheiro, eles estão no segundo ou no terceiro casamento, a maioria. Então, se pregar contra essa prática, essas pessoas vão parar de dar o dízimo, essas pessoas vão parar de dar ofertas gordas, né? Alguns próprios pastores, bispos que estão nessa prática, tem pastores aqui em Fortaleza, apóstolos aqui em Fortaleza, pastores que consagram em pessoas ricas que chegam na igreja deles, e eles consagram no segundo, terceiro casamento, mas eles consagram essas pessoas ao pastorado, ao bispado, só porque são ricas, e não levam em conta o que a palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 3, que o homem, para ser um pastor, para ser um bispo, um presbítero, assumir uma igreja, ele não pode estar no segundo casamento. Então assim, eu não aconselho a pessoa sair da igreja. Eu aconselho que a pessoa deve continuar na igreja, porque sair da igreja vai resolver alguma coisa? Não vai, só pelo contrário, só vai piorar. E você estando na igreja,
você vai estar ouvindo a palavra, aprendendo a palavra, se fortalecendo, tá? E Deus, chegar um momento que Deus ele vai lhe ajudar, certo? Em alguma decisão que você tem que tomar. Agora, sair da igreja só vai piorar as coisas. Você deve continuar na igreja. Olha, irmão, entenda uma coisa. Muitas das pessoas que estão no segundo casamento são crentes de verdade. São verdadeiramente crentes, pessoas que temem a Deus, pessoas que amam a Deus, pessoas que buscam andar em santidade, obedecer a palavra do Senhor, mas de repente são crentes de verdade, de repente descobriram que estão numa situação ilegítima e irregular diante do Senhor, tá? Então, entendeu? Então não estamos julgando as pessoas com essa palavra, não estou querendo dizer que o irmão não é crente, o irmão, tem muito crente fiel e verdadeiro que está nessa situação, certo? Mas que ao ouvir a doutrina precisa compreender e saber que é uma prática errada e que é preciso, né, que ele chegue diante do Senhor e converse diante de Deus converse com o Senhor em relação a essa situação, certo? É importante isso. Então aqui não adianta sair da igreja, tá? Então a irmã que o pastor disse só tem um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia com o Espírito Santo, mas pergunta o teu pastor lá, né, se você pode continuar roubando. Ah, pastor, então eu posso continuar roubando? Eu estou na igreja, dando o dízimo, dando oferta, tudo direitinho aqui, né? O dízimo foi abolido, mas eles usam o dízimo, então por isso que eu estou colocando aqui. Então, pastor, eu estou na igreja, né? Dou o dízimo, dou oferta e tal, mas eu sou um ladrão. E aí, tem problema? Né? Tem algum problema? Porque o cabo está lá, né? Enfim. Então pergunta para ele. Porque pecado, para se ter perdão, é preciso que haja arrependimento, né? Tem outros pastores que pensam. Um casal de irmãos me falaram o seguinte, que foram lá na igreja lá do pastor deles e disseram o seguinte, pastor, eu estou no segundo casamento, deixei minha mulher e estou casado com essa mulher aqui agora, né? E a mulher também, pastor, deixei meu marido, estou casado com esse homem aqui agora. Ele disse, irmão, vocês realmente estão em pecado, né? Erraram, aliás, vocês erraram, não era para ter cometido, não é correto diante de Deus, mas tudo bem, eu vou dispensar dessa vez, mas se vocês fizerem de novo, eu não dispenso. Então, quer dizer, o pastor é quem está absolvendo o pecado dos irmãos agora? Ele acabou de dizer que era pecado, que era errado, que era uma prática errada, mas tudo bem, né? Tudo bem que não façam de novo. Peraí, se é uma prática errada, se é um pecado, então isso tem que ser trabalhado, tem que ser tratado. Então não vai querer remendar esse negócio, não faça de novo, né? Lógico, claro, né? Obviamente, deve-se interromper essa prática, né? Mas se ele disse que é uma prática errada, então tá muito claro. Outro irmão veio falar para mim, rapaz, eu tava com muita vontade de me batizar lá na minha igreja, mas o meu pastor falou que eu tenho que divorciar da minha mulher e casar com essa aqui, que eu tô com ela agora, para poder me batizar. Eu digo, meu irmão, pelo amor de Deus, seu pastor tá doido? Onde é que na Bíblia manda o marido divorciar da mulher? O cara deixou a mulher dele, tá junto com outra mulher, né? Um segundo casamento, e o pastor da igreja dele só batiza ele se o irmão divorciar da mulher dele e casar com essa agora. Meu irmão, pelo amor de Deus, que doutrina é essa? E eu tô falando de Assembleia de Deus, irmão. Tô falando de Assembleia de Deus, tá? Igreja centenária. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, que doutrina é essa, meu irmão? Não, pastor, eu tô no segundo casamento, eu separei da minha mulher, tô com a segunda mulher, essa aqui é a minha segunda mulher. Não, meu filho, eu quero me batizar. Não, você não pode batizar não, meu filho. Você só pode batizar se você divorciar da sua esposa e casar com essa. Pastores, pelo amor de Deus, pastores. Que doutrina é essa, meu irmão? Quer dizer que então o cara divorciar lá, chegar aqui com carta de divórcio, casar com a outra, aí o senhor batiza, tá tudo bem, né? Mas do jeito que ele tá, o senhor não batiza. Então o senhor tá errado, isso é doutrina errada. Para começar, o senhor não podia negar o batismo dele nem nessa situação que ele tá, tá? Não podia negar, porque o batismo, meu irmão, ele está ligado à fé em Cristo. Você observe que as pessoas que se batizaram com o batismo de João, que era o batismo por arrependimento, eles precisaram se batizar de novo no batismo da igreja, que era o batismo pela fé em Cristo, lá em Atos capítulo 19, do verso 1 em diante. O batismo da igreja, ele não está ligado ao batismo de João, ele não está ligado ao batismo que João pregou, o batismo apenas ali do arrependimento. O batismo da igreja está ligado à fé em Cristo. As pessoas eram batizadas por quê?
Simplesmente porque estavam arrependidas? Não. Porque os judeus se batizaram porque estavam arrependidos, porém não tinham se convertido a Cristo. No ritual que João, batismo que João, né? No batismo de João, que era um ritual judaico. Mas o batismo da igreja é diferente. O batismo da igreja não é apenas pelo arrependimento, é pela fé em Cristo. Você vê que todas as pessoas se batizaram no Novo Testamento era pela fé em Cristo. Eu creio. O eunuco disse: aqui tem quem que pede ser batizado? Filipe perguntou: se tu crê de todo o coração? Ele disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então pronto, para o carro e vamos batizar. Então, para as pessoas se batizar, o requisito é: creio em Jesus. Eu ouvi a mensagem do verdadeiro evangelho, do genuíno evangelho, e que eu creio em Jesus, então eu posso me batizar, e ministro nenhum pode me impedir isso. Ninguém que vai se batizar já está em santidade. Ninguém. Paulo se batizou no mesmo dia, o eunuco se batizou no mesmo dia, Cornélio se batizou no mesmo dia, 3.000 pessoas em Atos 2, Atos 3 se batizaram no mesmo dia, tá? Então, o batismo, ele não está ligado, não é para as pessoas santas. Eu já estou santo, eu fiz um curso, esperei tantos meses, já estou santo, agora eu não posso me batizar. Não, o batismo está ligado unicamente à fé em Cristo, né? Unicamente a pessoa que ouve o verdadeiro evangelho e crê em Cristo, ali ele sente o coração arrependido, compungido, contrito. Então ninguém pode negar o batismo a ele, tá? O processo do novo nascimento, a conversão, novo nascimento, a mudança, a transformação, isso vai vir no decorrer dos tempos. Mas enfim, então esse assunto do batismo a gente pode falar depois, né? Pastor, mas não batiza, assim não vai batizar a gente sem ser convertida? Não, claro que vai. Claro que a gente corre isso de batizar a gente sem ser convertida. Os próprios apóstolos batizaram pessoas que não eram convertidas ainda, por batizar as pessoas dessa maneira. Você vê em Atos 8, tinha um irmão lá que mostrou claramente que queria comprar o dom do Espírito Santo. Pedro disse que ele ia para o inferno com aquele dinheiro, e mostrou que ele não era convertido, o coração dele não era reto diante de Deus, mas era batizado. Era batizado. Então, batizar do jeito que os apóstolos batizaram, corre o risco de batizar pessoas que não são convertidas? Claro que corre. Mas, porém, eles não negaram, nós não podemos negar. Mas, enfim, os pastores não podem estar fazendo isso. Para me batizar você tem que divorciar da sua esposa e casar com a segunda mulher para poder o batizar. Está empurrando o irmão, né, para a prática de um casamento ilícito diante do Senhor. Se ele quisesse ser verdadeiro à luz das Escrituras, é para ter dito o seguinte: olha, se você voltar para sua primeira esposa, com quem você é casado verdadeiramente, aí eu batizo você, né? Mas não fazer isso aí. Pastor, então só posso batizar se eu voltar para minha primeira esposa? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que já que eles querem fazer as coisas desse jeito aí, colocar essas exigências, né? Então o correto seria isso, né? E voltar para a primeira mulher e não mandar o cara se batizar, divorciar da mulher, porque a Bíblia não manda ninguém divorciar de ninguém, né? Então isso é coisa que o pastor está inventando por aí, tá? Então tem muita coisa, irmão, que, meu Deus do céu, a gente fica assim de boca aberta com o que está acontecendo, né? Então assim, irmão, quando eu falo, né, sobre essa questão do segundo casamento, você vê que eu falo com muita cautela, com muito cuidado, porque eu não quero aqui ferir ninguém, eu não quero magoar ninguém, eu não quero acusar ninguém, eu não quero, certo? Mandar ninguém ficar no segundo casamento ou largar o segundo casamento. Eu não quero ser responsável diretamente por isso. Eu deixei o meu segundo casamento porque o pastor Jardel mandou. Eu continuei com a minha segunda esposa porque o pastor Jardel mandou. Então eu não quero mandar ninguém fazer nada, tá? Eu mostro a doutrina que o segundo casamento, seja em que foi a circunstância, é uma prática ilícita, ilegal diante do Senhor, tá? Mostro na doutrina, nas escrituras, e cada um toma a decisão de acordo com o que quer tomar, tá? Quem quer ficar no segundo casamento vai ficar, mas vai ficar consciente que ficou porque quis ficar. Quem quer deixar o segundo casamento, largar o segundo casamento, vai largar consciente que largou porque decidiu largar, tá? Então eu não quero, certo, ser, como eu posso dizer, eu não quero ser o influenciador direto, né? De maneira alguma. Eu prego a doutrina. Muita gente deixou de pagar o dízimo por obrigação porque ouviu a doutrina que eu preguei à luz das Escrituras. Muita gente deixou de pegar envelope ungido nessas ofertas, nessas igrejas hereges, porque ouviram a doutrina que eu preguei. Eu não obriguei ninguém a fazer nada. Eu ensinei, doutrinei, e o povo está seguindo a palavra. Do mesmo jeito é no casamento. Vai ouvir, né, e cada um toma a decisão de acordo com
o entendimento dele na palavra, né? Claro que a gente deixa claro que é uma prática ilegal, é uma prática ilícita, é uma prática que é um pecado diante do Senhor, né? E como disse a irmã aqui do Rio de Janeiro, nós temos que orar por eles, não é uma prática, não é fácil, né? É diferente você largar o cigarro, largar a bebida, é diferente, não é fácil. Será que eu teria fé para isso? Será que os irmãos que não estão no segundo casamento, né, e nós estamos pregando isso, concordando, será que nós temos fé para isso? Não sei. Então não adianta a gente querer colocar fardo em cima das pessoas, nós não sabemos se nós íamos suportar. Agora, temos que pregar essa verdade, tá? Agora, será que eu teria fé para fazer isso? Sim, meu irmão. Eu não sei. A irmã falou aqui muito corretamente que os servos de Cristo estão dispostos a abrir mão da sua própria vida, né, para obedecer ao Senhor. Então, nos restaurar por essas pessoas, chorar por elas, chorar com elas, como a Bíblia diz, chorar com quem chora, se alegar com quem se alega, porque não é fácil, não é fácil. Então, a irmã colocou aqui, tem outro pastor que fala que a mulher samaritana teve 5 maridos, que Davi foi perdoado e ficou com a mulher que ele adulterou. Tem pastor que ensina isso. Então vamos ver aqui o seguinte, né? Então quer dizer então que eu posso ter 900 mulheres, igual Salomão. Então não tem problema, está na Bíblia isso, né? Moisés também deixou a mulher, ficou com outra, né? Deixou a esposa dele, estava lá, casou com outra lá, não sei se com a Malequita, não sei. Eu sei que Moisés casou com outra mulher lá. Então, então quer dizer que eu posso também. Então, bem mole, entende uma coisa, a gente tem que olhar as escrituras pela doutrina neotestamentária. Você vê que Moisés permitiu dar carta de divórcio, mas no princípio não foi assim. Não era que a carta de divórcio anulava o casamento. Jesus não disse que a carta de divórcio de Moisés anulava o casamento. Ele disse que Moisés permitiu para os homens não estar matando as mulheres para poder casar com outra, por causa da dureza do coração deles, tá? Mas não permitiu, ele não disse que anulava o casamento diante de Deus. A pessoa continuava casada assim aos olhos do Senhor. Jesus disse lá, o que Deus uniu, o homem não separa. Então o que Deus uniu, o homem não separa. Nem carta de divórcio de Moisés, nem de ninguém. Ninguém separa um casamento diante do Senhor, tá? Então, você observe lá que a mulher samaritana, Jesus disse, tu já teve 5 maridos e o homem que tem agora não é teu marido. Então, por que ela já teve 5 maridos e o homem que ela estava agora não era seu marido? Não deveria ser o 6º marido? Não, porque de fato, os primeiros 5 maridos daquela mulher eram 5 maridos legítimos. Provavelmente eles tinham morrido. E o que ela estava vivendo agora não é seu marido. Então, se os outros fossem casos de adulto de segundo casamento, Jesus também não tinha dito que era marido. Por que é que o 6º agora não era seu marido? Porque certamente era um homem que já tinha esposa, era um homem que já tinha mulher. Então, por isso não era o marido dela. Então, assim, então a gente tem que ver essas coisas direitinho para não estar conversando coisa que não entende, né? Você vê que quando Jesus e aquela mulher vieram para apedrejar aquela mulher, os fariseus vão apedrejar que ela estava em adultério. Jesus perdoou ela, mas Jesus disse o quê? Vai e não peca mais. Ou seja, Jesus perdoou, mas disse para ela abandonar aquele pecado. Jesus ele não disse, olha, tudo bem, eu vou te perdoar, mas pode continuar no adultério. Não, Jesus disse, a mulher adúltera, Jesus perdoou ela, eu também não te condeno, mas vai, não peca mais. Então Jesus disse, abandona esse adultério que você está com ele, abandona ele. Jesus falou isso para ela, vai e não peca mais. Jesus estava dizendo para ela abandonar, né? Então assim, então a gente tem que entender essas coisas, irmão. Não pode estar criando doutrina baseado, né, em pensamentos, em raciocínios teológicos ou conjecturas teológicas ou linhas teológicas equivocadas. Tem que ter cuidado, muito cuidado com isso aí, tá bom? Esse negócio de achar que Deus é amor, Deus é misericórdia, levar isso pro lado da libertinagem, isso é equivocado, isso é errado, né? Não pode achar que Deus é amor, Deus é misericordioso e levar pro lado da libertinagem, não. A palavra de Deus diz que o juízo será sem misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. O quê? O juízo será sem misericórdia para aqueles que não se arrependeram e não se converteram, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo para perdoar todos os pecadores depravados que se arrependeram e se converteram, tá? Então é isso que o texto fala. Então a misericórdia de Deus é grande, porém sobre os pecadores arrependidos e não sobre os que continuam na prática do pecado, tá? Mas a solução não é para as pessoas que estão no segundo casamento, a solução não é abandonar a igreja, não é sair da igreja, não é ir para o mundo mesmo, vou logo me desmantelar mesmo, que já estou em pecado mesmo, de maneira alguma.
isso só vai agravar a sua situação. Eu acho que as pessoas que pensam dessa maneira, eles já estão com vontade mesmo de ir para o mundo, porque os crentes verdadeiros, meu irmão, ele vai sempre se apegar ao Senhor, se firmar ao Senhor, se arrepender, pedir perdão, buscar a misericórdia de Deus, tá? Eles vão sempre fazer isso. Então é importante, tá? É importante isso. Nesse estudo, né, que nós falamos aqui sobre casamento, nós podemos aprender o que significa um segundo casamento, que é quando uma pessoa casada separa do seu legítimo cônjuge e casa com outra pessoa. Porém, aos olhos de Deus, esse casamento não é válido, que fique bem claro isso. Aprendemos também que se um solteiro se casa com alguém casado, essa união não é legítima diante do Senhor. O solteiro se separando, ele está livre para casar com quem ele quiser, certo? Contanto que seja com outro solteiro. E quando os dois solteiros se unirem, né, aí eles selam a lei do casamento, não sendo mais lícito outro casamento em hipótese alguma, enquanto o seu cônjuge estiver vivo, tá? E o casado deve voltar para o seu cônjuge ou ficar só, tá? Essa é a doutrina correta à luz da palavra de Deus, certo? Quando o seu cônjuge morrer, só então ficará livre para casar com quem quiser, tá? Então, irmão, um casamento ele é uma união mística diante do Senhor, onde um homem e uma mulher se unem, tá? Tornam-se ali um só corpo, de modo que ninguém pode mais separar. Às vezes eu comparo como uma bananada. Você pega a banana, o leite e o açúcar, bota no liquidificador e bate, não tem mais como separar a banana do leite e nem o açúcar da banana. Então vamos dizer que é uma união mística, é mais ou menos parecido com isso aí, tá? Ele fica... Mas é uma união mística por quê? Porque de fato a mulher não entra dentro do homem, né? Nem o homem fica dentro da mulher assim. Mas é uma união mística aos olhos do Senhor. Uniu-se maritalmente, não tem mais como separar, tá? Então, mas nós precisamos, né? Precisamos respeitar essa doutrina e, claro, respeitar também os irmãos que estão no segundo casamento. A gente não tem que sair por aí apontando, julgando, condenando os irmãos. Não podemos discriminar nem julgar eles de maneira alguma. Eu não aceito isso no nosso ministério, tá? Deus me deu autoridade como pastor para pastorear o rebanho e eu não admito, não aceito as pessoas estar ali julgando irmãos que estão nessa situação, tá? E nem outra situação, não admito, não aceito. Se eu pegar, eu repreendo, tá? Com certeza, porque não é para ninguém estar aí falando da vida de ninguém, certo? Eu não vivo fazendo isso, eu prego, mas ficar falando eu não fico falando. Então não admito ninguém estar fazendo isso, tá? Apontando os irmãos. Então a gente pede aos irmãos que respeitem a doutrina. Assim como a gente respeita os irmãos, então no segundo casamento, os irmãos respeitem também a doutrina e entendam, né, que é difícil para mim pregar isso. Eu sei que é difícil para os irmãos também que estão nessa situação, claro, né? Mas pela fé que nós temos na santa palavra do Senhor, tanto nós que pregamos isso, como os irmãos que estão nessa situação, vamos caminhar juntos, né, com humildade, reconhecendo nossos pecados, porque os irmãos não vão ser discriminados em nada. Todo o direito que os outros irmãos têm dentro da igreja, eles também vão ter, tá? Nós não vamos discriminar esses irmãos em nada. Eu vou olhar, agora eu vou ficar de banda com o irmão porque o irmão está no segundo casamento. De maneira alguma, eu vou amar o irmão, tá? Tanto quanto eu amo todos os outros, vou assistir o irmão na sua necessidade, tanto quanto a gente assiste os outros irmãos. Não vai ter discriminação em nada. Então eu tenho dificuldade, né, de pregar sobre isso. Deus sabe como eu tenho dificuldade de falar sobre isso, porque eu sei da angústia, irmão, que essa palavra produz no coração das pessoas que estão no segundo casamento. E dos que estão aí divorciados, separados, pretendendo casar de novo, né, com outra pessoa. Então isso coloca angústia no coração de algumas pessoas. Eu até já tinha dito a Deus que eu não ia mais pregar esse assunto. Eu não ia mais pregar isso, né? Mas as circunstâncias nos obrigam a pregar. Nos obrigam por causa da situação que a igreja evangélica está vivendo hoje, que o povo do Brasil está levando na brincadeira o casamento. Então, se eu deixar de pregar uma doutrina tão séria, eu vou estar sendo omisso. Uma doutrina que pode salvar casamentos e que pode fazer as pessoas pensar 2 vezes antes de casar ou antes de separar do seu cônjuge. Eu não posso me privar de pregar isso. E eu creio que pregando essa palavra, pode até ser que acabe com essa banalização do casamento que está hoje aí, né? Onde os jovens e outras pessoas se juntam todo dia e se separam por brincadeira, como se estivesse brincando de casinha. Então acredito que essa doutrina sendo pregada, percorrendo aí as redes sociais, enfim, alcançando vidas, isso pode mudar a situação, essa banalização do casamento, tá? Então que Deus abençoe vocês com essa palavra, em nome de Jesus.